Olá pessoal, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. E eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos para refletirem conosco nesse dia de hoje. E hoje o Evangelho é tirado do livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, assim, tem uns pontos bem interessantes, né, que dá margem para uma boa reflexão nossa, né? Uhum. Quando Jesus fala, né, que ele não veio abolir a lei, né, mas ele veio levá-la à perfeição, né? O pleno cumprimento, ele veio cumprir a lei, né? Exatamente. É porque quando Jesus ficava pregando, né, muitos pensavam, né, que ele estava trazendo uma doutrina nova, um ensinamento novo, né? Uhum. E, na verdade, ele estava completando a lei, porque todo o Antigo Testamento, os profetas, mencionava sobre a vinda dele, né? Exatamente, Uhum. Ele não veio para acabar com o Antigo Testamento. Ele veio para dar cumprimento e levá-lo à perfeição. Então, Jesus deixa isso bem claro. Não é para abolir a lei e os profetas, não, mas é para levar à perfeição tudo aquilo que foi antes dito e ensinado pela lei e pelos profetas. Aqui no capítulo, no versículo 19, ele diz assim: Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Então a gente vê assim que no reino dos céus parece que tem graus, né? Uhum. Existe aqueles que são maiores e os que são menores, né? Porque ele está falando aqui isso, né? Exatamente, Uhum. Como em outro evangelho ele disse, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Exatamente. Eu me lembro também de uma passagem de São Paulo que ele disse que alguém que ele conhecia, ou ele que foi elevado até o terceiro céu, né? Uhum. Como que o céu tivesse lugares, né? Hã? Terceiro céu. Como se tivesse graus, né? Graus, categorias, né? Primeiro, Uhum. segundo, terceiro, né? Uhum. E então faz a gente assim refletir, né? Nós não sabemos, né?
É um mistério. É um mistério, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Exatamente. Para ter uma ideia. Mas teve também aquela outra passagem que a mãe de João e Tiago chegou para Jesus e disse: Senhor, no reino dos céus colocai os meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ela Jesus... fala assim: Senhor, posso te pedir uma coisa? Aí Jesus fala: o que você quer pedir? Com certeza ele já sabia, né? Já sabia, claro. Mas aí ela fez isso que você falou, né? E aí Jesus respondeu: não cabe ao Filho do Homem escolher os lugares que já foram predeterminados pelo Pai. Que já estava preparado, né? Os lugares que ela pediu já tinha, já estava preparado. E aí os outros discípulos, os outros apóstolos ficaram indignados, né? De acharam verem, né? Mas você vê também nesse evangelho que você está mencionando, que esse daqui inspirou esse, né? Você vê assim que a mãe intercedendo pelos filhos, né? Pedindo pelos filhos dela. Exatamente. Mas, então você vê, aqui voltando aqui ao evangelho, né? Jesus fala mesmo, né? A gente não pode desobedecer, por menor que seja, né? Por menor que seja. Desobedecer vai ser considerado no reino dos céus, assim, vai ser considerado menor no reino dos céus. Então, temos que ter muito cuidado, né? E a palavra de Deus, ela é tão completa, tão íntegra, que Jesus diz, nenhuma vírgula pode ser tirada dela. Eu penso que esse diálogo de Jesus aqui, o que eu entendi que ele falou, né, que ninguém pode ensinar errado, porque ele mesmo, ele não veio para ensinar outras coisas, né? Ele veio para completar, ele não mudou nada que vinha sendo predito, profetizado sobre ele. Ele deu continuidade, ele completou, né? Ele fez com que as escrituras se cumprissem. Em muitas passagens que a gente lê, Jesus fala até assim: isso deve acontecer para cumprir as escrituras. Ele tinha um cuidado muito grande de cumprir tudo que havia na escritura. Então, quer dizer, aquilo deveria acontecer, igual quando o filho da perdição, né? Quando ele fez, Jesus falou, isso vai acontecer para cumprir as escrituras. Então, Jesus tinha muito cuidado com isso, com cumprir as escrituras. E a obediência, é claro, uma característica forte dele, como filho de Deus. E na segunda-feira mesmo, quando ele estava na cruz, né? Depois que ele deu a mãe dele a João, para que João a tomasse, e disse, filho, eis aí tua mãe. Depois disso ele disse, tudo está consumado. Mas para cumprir com as escrituras, ele falou também, tenho sede, porque tinha que vir um soldado com a esponja de vinagre para ele tomar. Então, para poder completar totalmente tudo que já havia sido profetizado por ele, principalmente no livro de Isaías, né? Tudo que foi profetizado no livro de Isaías tinha que ser cumprido. Então, quer dizer, não pode, né? E ele fala aqui nesse versículo 18, em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. O que significa o seguinte, enquanto o mundo existir, não podemos adulterar a palavra de Deus, não podemos modificá-la em hipótese alguma. Nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Realmente tem vírgula que se você colocar fora do lugar dá um sentido diferente, né? Dá um sentido diferente. Então por isso que ele é rigoroso falando, nenhuma vírgula, né? Mas muito, muito interessante, assim, como que a palavra de Deus, ela é consistente e não existe, assim, meio termo, e não existe, assim, nenhuma controvérsia, né? Não é uma palavra que dá margem para você duvidar, discutir, criar polêmica. Ela é muito simples, objetiva e é direta, né? Isso é verdade. Sem margem para discussão, né? Não é assim, pregar e discutir, não. É uma palavra que você tem que ouvir, refletir,
fazer igual Maria, guardar no seu coração aquilo que você não entende, porque parece que é bem interessante, né? O que eu falo da minha própria experiência. A gente vem lendo, sempre lendo, porque para conhecer Jesus tem que ler o Evangelho, né? Tem que ler o Evangelho e deixar ele entrar no nosso coração. Né? E na medida assim que a gente vai lendo, né? Todo ano vai lendo, todo dia, ouvindo o Evangelho, e a gente vai entendendo que nem tudo a gente sabe, né? Porque cada dia o Evangelho traz pra gente um ensinamento novo, né? Uhum. Mostra uma coisa nova pra gente, chama atenção a gente em certo ponto que anteriormente não chamava, né? Exatamente. Parece que é algo que sempre você está descobrindo, né? Pensei que agora também, como que é importante realmente uma vírgula. Vejamos aqui, uma frase semelhante que teria um sentido totalmente diferente se a gente tirasse a vírgula dela. Por exemplo, você me pergunta, você gosta de arroz? Aí eu te respondo, não gosto, vírgula, de feijão sim. Mas se eu tirar a vírgula, o que você vai entender? Não gosto de feijão sim. Então você, ao invés parece que eu não estou respondendo que eu não gosto de arroz. Vírgula, de feijão sim, eu gosto. Mas se eu tirar a vírgula, não gosto de feijão sim. Sem a vírgula, parece que eu estou dizendo que eu não gosto de feijão. Porque realmente assim, o que Jesus está falando, quer dizer, você não mude, né, nem com a pontuação para dar um sentido diferente. Exatamente. E nem tirar uma letra. Então, são as duas maneiras que pode mudar um texto, um contexto, né? Exatamente. Você pode mudar realmente. E muda mesmo. Mas é muito interessante que o Senhor fala aqui também, ele afirma que enquanto existirem o céu e a terra, quer dizer, significa que nem sempre o céu e a terra vão existir, né? Ele aqui está dizendo que o céu e a terra vai ter um fim também, um né? dia tudo isso vai acabar. Tá falando bem claro, né? Uhum. Quer dizer, porque a gente tem visto que Jesus não fala nada por falar. Ele não fala nada, ele não colocaria o céu e a terra aqui dentro do que ele está falando. Ele não joga conversa fora, né? Como a gente fala no popular, né? Ele não ia falar isso à toa, não é verdade? Não falaria à toa. Não falaria sem sentido. Então, ele falou porque ele quer que a gente entenda, né? Que o céu e a terra têm um prazo de validade, né? Como exatamente. Tudo nesse mundo tem um prazo de validade. Nós temos um prazo de validade. E ele também quer que a gente entenda a seriedade da palavra de Deus. O quanto ela é séria e perfeita, e a gente não pode, portanto, tirar nenhuma vírgula dela. Por isso que Jesus diz, enquanto o céu e a terra existirem, nada nessa palavra, nenhuma vírgula, nenhuma palavra pode ser tirada daqui. Olha, nesse final do versículo 19, eu gosto demais. Eu tenho boas recordações dessa frase, que o Frei Luciano gostava muito de falar. Ele diz assim, porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Por isso que ele fala assim, reino dos céus. Mas parece que é mais de um céu, né? Uhum. Será grande, né? Lembra, tinha um canto da campanha da fraternidade nos anos 80, que dizia assim, os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. Que foi uma outra frase também profecia. Que Jesus disse. Essa glória ao Senhor prometi e promete a quem guia os irmãos. Eu gostava muito desse canto. Uhum. E então, quer dizer, é muito importante a gente praticar e ensinar. Agora, não podemos não praticar e ensinar errado, né? Isso nós não podemos. Mas, no entanto... Ou praticar o erro e ensinar o erro também. No entanto, o Senhor até é misericordioso, porque ele não diz que quem ensina errado vai ser condenado, né? Nessa leitura... Ainda terá uma chance de arrependimento. Né? Ele fala assim, não vai ser grande no céu, vai ocupar... vai ser menor, vai ocupar um a morada lugar... dessa pessoa vai ser bem longe de Deus, pelo jeito. Pois então quer dizer, se a gente ama o Senhor e quer ficar bem pertinho dele, a gente tem que mudar muito, né? Praticar
tudo que nós aprendemos com ele no Evangelho, com os seus sucessores, temos que colocar em prática. O que equivale a chegar à perfeição, como Deus quer que nós sejamos perfeitos. Você falou uma coisa bem interessante, que em um evangelho Jesus fala assim pra gente: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede santo, porque Deus é santo. E às vezes assim, tem muitas pessoas que pensam, né, que nós não somos capazes de chegar à perfeição e nem ser santo. Mas eu gosto sempre de pensar, se o Senhor falou isso pra gente, a gente sabe que ele não joga a conversa fora, que ele não fala. Se ele falou é porque é possível, né? É possível a gente fazer as coisas certas, é possível a gente ser perfeito e é possível ser santo, né? Porque Jesus não ia falar para a gente ser algo que ele mesmo saberia que nós não seríamos capazes de ser, né? Então, jamais ele daria para a gente uma tarefa impossível de se cumprir, né? Cumprir. Eu penso assim, porque realmente a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil. Não é fácil ser perfeito, não é fácil ser santo, mas o Senhor não falaria isso. Mas não é impossível. Ele não falaria isso pra gente, né? Eu sei que é uma caminhada longa, né? É uma caminhada longa. Mas o caminho é estreito. É estreito. O caminho da perfeição é estreito, por isso que ele não é fácil. Nós temos que estar bem atentos todos os dias, com muita oração e sempre procurando praticar o bem, para a gente poder conseguir caminhar por esse lugar tão estreito e difícil, em que Jesus diz que só os bravos, só os fortes é que vão conseguir. Porque o Senhor incentiva muita gente nesse sentido, né? Quando ele fala assim, olha, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, ser fiel até o fim. Então, às vezes a gente tem uma imagem que os santos são perfeitos, que não são mais capazes de pecar, de errar. Pode sim. Eu acredito que alguém pode ser santo e pode cometer um pecado. O pecado, às vezes, não vai ser um pecado grave. Certamente que mas pode cometer sim, porque a nossa natureza humana, né? Eu tenho a impressão que tem dias que eu consigo estar mais santa do que o outro. Às vezes parece que tem dias que eu estou mais inspirado, mais paciente, aturo mais coisas, que tem certos dias que é mais difícil. Então, assim, é um momento, né? Parece que é um estado de espírito, né? Mas deve ser o nosso objetivo, né? Exatamente. Trabalhar por isso, lutar por isso, né? É o nosso principal objetivo, na realidade. Porque a gente vê na história, né, da biografia dos que atingiram a perfeição, a santidade nessa vida, como São Francisco de Assis. Ele é alguém que é tão inspirador, né, de pensar nele, né? Eu, às vezes, só penso assim, por que uns têm um amor tão grande e outros não conseguem, né? Então, do jeito que ele tinha um amor tão imenso pelo Senhor, confiava na providência divina todo o tempo, se despegou de tudo, deu tudo, até a roupa do corpo ele deu, se vestiu, né, como uma pessoa que vive na rua, assim, trocou as vestes dele luxuosa por alguém, então, que não tinha veste luxuosa e foi viver uma vida de extrema pobreza, e era feliz, né? Agora, respondendo a sua pergunta, por que parece que uns... Como que foi que você perguntou? Eu perguntei assim, por que parece que uns são, assim, têm muita facilidade de amar a Deus, amam de uma maneira tão absoluta, tão como total, e outros não conseguem amar dessa maneira, né? Eu dei o exemplo de São Francisco, que ele amou a Deus de uma tal maneira que a maneira dele amar foi ele se despojando de tudo que ele tinha, da herança, vinha de uma família rica, largou tudo e foi ser um pobre,
Foi viver sem nada, e aí se tornou feliz. E assim... E uma outra resposta também que eu daria para isso é, como nós já falamos aqui antes, todos são convidados, mas nem todos aceitam o convite e por isso não se tornam escolhidos. Porque todos nós somos escolhidos, porém somos convidados, mas nem todos aceitam esse convite, infelizmente. Talvez. E aqueles que aceitam e se entregam totalmente ao amor de Deus, se entregam totalmente à vida de fé, o próprio Espírito Santo vai agindo nele de uma maneira que ele vai melhorando cada vez mais, né? Cada dia que passa, ele vai melhorando cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais você se abre ao amor de Deus, mais o amor de Deus vai transformando a nossa vida. Eu imagino como uma porta de uma casa, né? Se você abre ela um pouco, não dá para passar muito, né? Conforme você vai abrindo a porta, aí vai ficando mais... O ar, por exemplo, né? Vai entrando mais, né? Quer dizer, eu acho que assim deve ser a porta do nosso coração. Tudo depende, né? O quanto aberto nós estamos para Deus, né? Por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pois é, como que um evangelho nos leva longe, né? Pois é, e nessa leitura de hoje, o que a gente fica é assim, que não pode ser tirado nenhuma vírgula, nenhuma só letra da lei, que Jesus veio cumprir a lei, e ele deixou o novo mandamento para a gente, que é o mandamento do amor, e que nós devemos ser fiéis também, assim como ele foi fiel sempre ao Pai e à lei, nós devemos também ser fiel ao novo ensinamento que ele veio nos trazer, né? Certamente. E praticar e ensinar, né? Então, quem pratica e ensina vai ser considerado grande no reino dos céus. E será um dia uma estrela a brilhar. Então que assim seja, né? Amém. Que o Senhor nos ajude a abrirmos o nosso coração de uma maneira bem aberta, né? Escancarar a porta do coração para ele entrar, porque eu acho que quanto mais aberto nós estivermos para ele, aí nós vamos conseguir seguir tudo que ele está nos ensinando. Nós vamos conseguir ser perfeito, ser santo, ser despojados e cumprir essa tarefa que é difícil, mas não é impossível. Que assim seja. Então vamos terminando. Que o Senhor nos abençoe o mundo inteiro, nos dê a paz, o discernimento, a sabedoria, para que a gente saiba colocar em prática esse evangelho e todos os evangelhos que nós sabemos que o Senhor deixou para a gente. Amém. A boa nova. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela audiência. Se você gosta destes vídeos e ainda não se inscreveu, nós gostaríamos muitíssimo que você o fizesse, porque quanto mais nós pudermos divulgar este trabalho, mais pessoas a gente pode alcançar. Aliás, também, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, a passar adiante este vídeo, né, a compartilhar, nós seríamos de imensa gratidão por isso. Então, um grande abraço para vocês que têm se comunicado com a gente Muito pelo obrigado WhatsApp pelos comentários. E ali também no nosso vídeo, né? Tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa nova, Sônia Maria. Um grande abraço para você, Sônia. Um grande abraço, Sônia. Obrigado pelo seu apoio no nosso canal. Obrigado. Tchau.